As pessoas que visitarem a minha igreja, o Libertador, e frequentarem algumas das nossas celebrações dominicais vão notar algo interessante, que é diferente de muitas igrejas evangélicas. Vão notar que, na nossa celebração, nós realizamos o sacramento da Santa Comunhão, ou Santa Ceia, todo domingo, ou seja, toda semana nós recebemos o sacramento. Além disso, eventualmente também, durante a semana. E eu quero te ajudar nesse vídeo a entender por quê. Eu quero te dar 10 motivos pelos quais nós fazemos aquilo que fazemos. E para isso, eu te peço apenas que curta esse vídeo, se inscreva nesse canal. Fazendo isso, você vai me ajudar a alcançar mais pessoas. E aí, segue esse vídeo até o final. Vamos embora? Então, eu quero que você entenda 10 motivos, mas para que eu te apresente esses 10 motivos, eu preciso dizer uma coisa primeiro. Na realidade, existe algo que é muito repetido pelas pessoas que são críticas à posição que eu apresento aqui nesse vídeo. E a crítica mais comum apresentada a essa posição é a de que, se nós celebrarmos o sacramento ou a ordenança, como geralmente eles dizem, todos os domingos, isso vai diminuir a importância dessa ordenança, vai diminuir a importância desse rito ou dessa cerimônia. Então, a ideia por trás disso é que a comunhão frequente diminui a importância do sacramento ou da ordenança. O interessante sobre isso é que geralmente isso é dito por pessoas que não dão teologicamente tanta importância à salvação. Geralmente são pessoas que tratam o sacramento como não tendo nenhum impacto na salvação. Ou seja, não veem importância no sacramento no que diz respeito à salvação. Então, já é interessante por aí. Mas, geralmente, quando eles dizem algo assim, eles o dizem sem comprovação. Na realidade, eles teorizam. Isso é mais uma hipótese. Eles imaginam que, se isso for feito, vai trazer uma diminuição da importância do sacramento. E, geralmente, eles não procuram testar para ver se isso é verdade ou perguntar às pessoas das comunidades onde isso acontece, se isso realmente acontece, se realmente a importância diminui ou se, pelo contrário, por se fazer muitas vezes, a importância na realidade cresce. É meio que um chute, digamos assim. Mas nós temos os nossos motivos pelos quais nós fazemos o que fazemos, e quanto a esse respeito, eu posso dizer que a repetição não diminui a importância do sacramento. Na realidade, todas as nossas igrejas, as nossas diferentes tradições, realizam muitas coisas todos os domingos. Por exemplo, todos os domingos nós pregamos um sermão com a palavra de Deus. Isso é muito importante, nós não devemos jamais desprezar a palavra de Deus pregada. E ninguém vai chegar a dizer, olha, eu acho que a gente deveria, uma vez na vida, diminuir a quantidade de sermões que nós pregamos, diminuir a frequência. Eu acho que todo domingo um sermão não, mas a gente poderia pregar um sermão a cada 15 dias, um sermão a cada mês, um sermão a cada ano. Enfim, nós devemos diminuir a importância, nós vamos diminuir a importância do sermão se nós pregarmos todo domingo. Ninguém vai dizer isso. Todo mundo sabe que é absurdo. Na realidade, a frequência do sermão nos faz amá-lo, nos faz estarmos habituados a ele. Então, esse efeito não existe. Nós não vamos dizer, por exemplo, eu acho que oração todo domingo é muito, eu acho que a gente não deveria orar todo domingo. Eu acho que oração é algo que é muito importante, então, para que seja preservada ali como algo precioso, a gente deveria fazer oração apenas uma vez ao mês. Acho que a oração apenas uma vez ao ano, uma vez a cada semestre, sei lá, enfim. Então, ninguém vai dizer isso. Todos nós entendemos a importância da oração, e é justamente por entender a importância que nós vamos praticar muitas vezes. A pessoa que não pratica tantas vezes, geralmente é a pessoa que não entende tanto a importância da oração. Então, isso nós levamos para a nossa vida humana também. Nós entendemos a importância de fazer refeição todo dia, e não é porque nós fazemos todo dia que aquilo perde a sua importância. Então, existem momentos, sim, onde nós vamos tratar especificamente daquilo. Então, em um determinado momento, nós vamos tratar especificamente do sentido da Eucaristia e tudo mais. A gente não vai fazer isso todo domingo. Mas, porque esse discurso, se nós tivermos o mesmo discurso todo domingo, isso vai perder importância. Mas uma coisa que acontece, e que eu quero dizer sobre esse argumento contra a comunhão frequente, é de que, na realidade, embora esse argumento ele não seja baseado em fatos, é uma hipótese, né, na imaginação, essa imaginação não está totalmente errada, e eu vou explicar por quê. O motivo, na realidade, é que se você, em primeiro lugar, trata
a Eucaristia ou Santa Ceia como um símbolo apenas, ou seja, se você não acredita que Deus está ali agindo com poder, se você não acredita que a graça de Deus está sendo dispensada através do sacramento, se é apenas um símbolo, se é só uma cerimônia, se é apenas um ritual desse mundo, se não existe nada de celestial vindo naquele momento, então, realmente, se você praticar várias vezes, como essa teologia dá pouca importância ao sacramento, se você fizer isso todo domingo, você vai enfatizar a pouca importância que aquilo ali tem. Então, realmente, essas pessoas, embora o argumento não faça tanto sentido, ele faz sentido como argumento de uma pessoa que já não dá importância ao sacramento. Porque se você já não dá importância ao sacramento e você faz todo domingo, então a importância do sacramento vai diminuir cada vez mais, porque você vai enfatizar a pouca importância que ele tem. Então, geralmente, nessas igrejas, por exemplo, os pastores que celebram, eles fazem questão de dizer que Cristo não está ali presente, que o pão é apenas pão, que o vinho é apenas vinho, o suco de uva é apenas suco de uva, ou fazem questão de dizer que Cristo não está presente ali, que é apenas um símbolo, que não é mágico, que a graça de Deus não vai ser dada ali, enfim. Fazem questão de dizer que é apenas um símbolo. Então, por conta disso, você faz isso todo domingo, o que é que você vai enfatizar? Isso. Né? Então, esse argumento que essas pessoas usam não está totalmente errado. Se você acredita que é apenas um símbolo. Mas se você acredita que ali está a presença real de Cristo, a coisa é diferente, como a gente vai entender aqui. Então, uma coisa que eu quero dizer sobre isso é que a Eucaristia não é inimiga das outras coisas que nós fazemos nas nossas celebrações. A Eucaristia não é inimiga da pregação. Você não precisa ficar comparando a Eucaristia com a pregação. A Eucaristia não é inimiga da oração. A Eucaristia não é inimiga das ofertas. Ela não é inimiga de nada mais que nós fazemos na nossa celebração. Coisas que nós fazemos todo domingo. Né? Então ela não é inimiga dessas coisas. Ela não está brigando com essas coisas. Então, eu quero te apresentar aqui 10 razões pelas quais eu acredito que a Santa Eucaristia tem um lugar na celebração que nós fazemos todo domingo. São 10 razões, não são 10 argumentos. Eu poderia colocar aqui argumentos. Não são argumentos que eu vou apresentar aqui. São 10 razões para que você entenda por que nós fazemos essas coisas. Por que eu digo isso? Porque, em primeiro lugar, eu não estou tentando convencer a pessoa que é, por exemplo, dessas igrejas onde o sacramento é apenas um símbolo, a fazer mais vezes. Eu não quero convencer essa pessoa a fazer mais vezes. Não quero que essa ceia simbólica se repita mais vezes do que aquilo que já é feito. Então, eu não estou tentando convencer a pessoa a isso. Eu quero que ela entenda os motivos pelos quais nós fazemos o que fazemos. E meu propósito também não é criticar quem pensa diferente. Então, aqui não se trata de argumentos, mas de razões. Então, a primeira razão. A razão é que Cristo é o centro da nossa celebração. Isso todos nós devemos concordar. Nós devemos ser sempre cristocêntricos, estarmos sentados em Cristo. Cristo disse sobre o sacramento: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Então, um fato sobre a pregação é o seguinte: toda pregação depende da competência, da capacidade do pregador. Ela depende da habilidade. Nós sabemos isso. Por mais que a palavra de Deus seja a mesma palavra pregada, por mais, inclusive, que o mesmo sermão seja usado, o mesmo esboço, mas a competência do pregador, a competência comunicativa dele, a competência teológica, a sua capacidade de lidar com aquele momento, afetam o sermão. Então, muitas pessoas, no tempo que nós vivemos, desejam celebrações mais cristocêntricas, mas elas querem fazer isso pensando a celebração em torno, por exemplo, do sermão expositivo. Ou seja, o sermão sendo o centro da celebração. E quando você coloca o sermão como centro da celebração, o que é que você faz? Você coloca o pregador também no centro da celebração. Por quê? Porque o sermão, a qualidade do sermão vai depender da competência do pregador. Então, se é assim, então o problema nunca vai se solucionar, porque vai depender do homem. Vai depender de se o pregador quer ou não pregar cristocentricamente. Então, se o sermão ele está no centro da celebração, a gente pode dizer que o pregador está no centro do sermão, porque é ele quem decide o que vai pregar. E nesse sentido é que a gente não pode ter aquela ilusão de que o sermão é a palavra de Deus. A leitura bíblica é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. O sermão não é a palavra de Deus. O sermão é a palavra do pregador. É o comentário do pregador sobre a palavra de Deus. É aquilo que o pregador deseja trazer. Isso tem uma importância muito grande e por isso a gente não deve desprezar a formação dos pregadores, a importância da palavra ser pregada. A gente sabe os frutos da pregação da palavra de Deus com pureza. A gente sabe a transformação que a palavra de Deus pregada traz na vida das pessoas de maneira profética, mas a gente deve saber, e todos nós no fundo sabemos,
que a pregação depende da competência do pregador. Então, se nós desejamos ser cristocêntricos, colocar a Eucaristia em toda celebração vai nos lembrar disso. Embora você não seja qualquer pessoa que possa celebrar a Eucaristia, você precisa ser um ministro ordenado, mas aquilo que Cristo realiza através do sacramento não depende em nada da santidade do pregador, da sua competência, da sua eloquência, não depende nada disso. Então, a Eucaristia, especialmente no momento em que nós celebramos, a pessoa que estiver na nossa celebração vai notar, nós colocamos a Eucaristia sempre no segundo momento. Nós iniciamos com a liturgia da palavra, mas nós temos a liturgia eucarística. Então, nesse momento, a celebração termina olhando para Cristo, olhando para Ele. Em segundo lugar, é que na Eucaristia nós temos uma bênção única. Como a palavra de Deus ensina em 1 Coríntios 10, 16, o apóstolo Paulo escreveu, dizendo que a Eucaristia é o cálice da bênção. Ela é a comunhão no corpo de Cristo, ela é a comunhão no sangue de Cristo. Então, não existe na Bíblia outra maneira. Não existe, por exemplo, a afirmação de que a oração é a comunhão no corpo e no sangue de Cristo, ou que a pregação da palavra, ou que ouvir a palavra de Deus, ou que qualquer outra coisa é a comunhão no corpo e no sangue de Cristo. A Eucaristia é a comunhão no corpo e no sangue de Cristo. Ou como, por exemplo, o próprio Cristo diz, quando institui o sacramento, aquilo ali é o Novo Testamento. Nada mais, Cristo diz que é o Novo Testamento, mas aquilo ali ele diz, esse sacramento é o Novo Testamento. Então, nesse sentido, existe uma bênção única que nós recebemos através do sacramento e a gente deseja essa bênção todo domingo. Em terceiro lugar, os primeiros cristãos se reuniram com esse propósito. Nas celebrações primitivas, por exemplo, como a gente vê em Atos 20, capítulo 7, o propósito pelo qual os cristãos se reuniram foi para partir o pão, ou seja, para celebrar esse sacramento. E esse costume continuou ao longo dos séculos. Então, você vê entre os primeiros cristãos, na igreja primitiva, esse costume de celebrar a Eucaristia todo domingo, ou até todo dia, na realidade, mas pelo menos todo domingo. Então, a Eucaristia aqui, nesse texto de Atos 27, não é algo que é acrescentado, ela é o propósito pelo qual os cristãos se reuniram nesse dia. Se reuniram para partir o pão. Quarto motivo. Assim como nós participamos da Eucaristia e recebemos uma bênção especial, o versículo seguinte, 1 Coríntios 10, 17, ensina que é assim que nós nos tornamos igreja, é assim que nós nos tornamos o corpo de Cristo. Então, enquanto nós estamos ali de outras maneiras, a nossa unidade é mais frágil, mas na Eucaristia nós somos um só pão e um só corpo porque participamos do mesmo pão. Ou seja, o motivo pelo qual nós somos um só pão e um só corpo, ou seja, o corpo de Cristo, é porque participamos do mesmo pão. Quinto lugar, Cristo disse em João 6,54, quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Então, se eu entendo que Cristo está ali presente, se existe a presença de Cristo, a presença real de Cristo, eu entendo que eu desejo ter Cristo todo domingo, na realidade todo dia. Então, já imaginou a gente pensar, olha, quantas vezes a gente deveria receber Jesus aqui na nossa igreja? Eu acho que a gente só deveria receber tantas vezes. A gente sabe, é claro, que onde as pessoas estiverem reunidas com fé, Cristo está presente de várias maneiras. Mas existe uma maneira especial de receber no seu corpo e no seu sangue. Então, se eu entendo que Cristo ali está presente, o que é que faz mais sentido? Desejá-lo sempre. Quanto mais, melhor. Em sexto lugar, tudo mais, como por exemplo, cantar, ouvir a pregação, pregar, orar, ofertar, nós fazemos sozinhos. Então, você pode ouvir uma pregação da sua casa, como você está assistindo esse vídeo. Você pode abrir um aplicativo e louvar, você pode cantar, você pode estudar a Bíblia, ler a Bíblia, você pode ofertar à distância. Tudo isso nós podemos fazer sozinhos. Embora, claro, quando nós estamos juntos, nós fazemos melhor, porque existe uma cooperação ali naquela direção, existe com certeza uma bênção de Deus para essa unidade, mas nós somos capazes de fazer essas coisas sozinhos. A Eucaristia é o que nós não somos capazes de fazer sozinhos. A Eucaristia é para a comunidade de Cristo. Então, existe a necessidade da igreja. A Eucaristia relembra essa necessidade. E é importante a gente relembrar essa necessidade da igreja numa época em que as pessoas têm se sentido, eu posso dizer assim, de certa maneira desconectadas da igreja, mas também não entendendo. As pessoas têm perdido a sensibilidade para a importância da igreja no plano de Deus. Em sétimo lugar, a gente pode dizer que a igreja é a comunidade onde a palavra de Deus é pregada e os sacramentos são administrados. Isso os reformadores. Lembrar, isso é parte da eclesiologia dos reformadores. A igreja é a comunidade onde a palavra é pregada e os sacramentos são administrados.
Sem os sacramentos, a igreja não revela a totalidade daquilo que ela é. Ela não se revela por completo. Na realidade, a igreja não é apenas uma comunidade de pessoas que creem e aderiram a uma mensagem. A igreja é a comunidade da presença, onde Cristo está realmente presente. Então, isso, como eu já mencionei, descentraliza o culto do pregador. Em oitavo lugar, a gente pode dizer que quando nós nos reunimos, nós estamos ali com um propósito, com vários propósitos na realidade, e um desses propósitos é adorar a Deus. É um propósito muito legítimo e a gente faz isso de várias maneiras, através das nossas orações, do nosso louvor, através do nosso corpo, de várias maneiras nós adoramos a Deus. E tudo isso é muito importante, mas tudo isso é imperfeito. Os nossos cânticos, por mais que sejam ortodoxos, por mais que as letras sejam ótimas, a nossa maneira de cantar não é perfeita. Nós não cantamos sempre de todo o nosso coração, nossas orações não são perfeitas, nossas intenções não são perfeitas, nossa fé não é perfeita, nós falhamos. Falar aqui da fé no sentido do nosso hábito pessoal, nós falhamos na nossa adoração. Nós raramente chegamos perto de uma adoração perfeita. Então, na Eucaristia existe algo mais. Na Eucaristia existe uma adoração perfeita. Por quê? Porque é a adoração de Cristo ao Pai. Então, eu acredito que o Pai merece isso. Ele merece essa adoração perfeita que seu Filho prestou a Ele quando sofreu na cruz. E o que nós temos ali na Eucaristia é justamente isso. Em nono lugar, a Eucaristia nos lembra que um dia nós fomos batizados e que, por isso, o Senhor nos deu um direito à sua mesa. E isso recorda a nossa história de vida. A pregação, a gente pode dizer, do Evangelho, é um chamado a esse banquete. A pregação do Evangelho é um chamado ao banquete do Cordeiro. É um chamado que nos direciona a isso. E por isso, em décimo lugar, a Eucaristia nos lembra do nosso fim último. Como eu já li em João 6,54. Cristo disse, quem comer a minha carne, beber meu sangue, tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Ou como, por exemplo, quando Cristo instituiu o sacramento, ele apontou para o vinho novo do reino de Deus. Então, a Eucaristia, ela aponta para essa direção futura, ela aponta para o futuro, ela aponta para o reino de Deus. E muitas das nossas pregações lidam com problemas desse mundo, e é importante que elas lidem com problemas desse mundo. Mas a Eucaristia garante que os nossos olhos estejam naquilo que é eterno. Nós devemos saber que Cristo morreu, que Ele ressuscitou e que Ele voltará. E a Eucaristia aponta os nossos olhos para essa realidade. Eu posso dizer que na Eucaristia nós temos a recepção contínua da graça de Deus. A graça de Deus não é recebida apenas uma vez na nossa vida. A graça de Deus é recebida continuamente. Se eu entendo que a Eucaristia é um meio de graça para mim, eu entendo que eu desejo ela várias vezes na minha vida. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Qual é a sua opinião sobre isso? Você concorda com esse vídeo? Eu quero ouvir você. Se você tem dúvidas sobre algo que foi dito aqui, coloca nos comentários. Eu quero ouvir a sua opinião. Eu quero saber o que você pensa sobre isso. Vou procurar responder o máximo de pessoas que puder. Se você ainda não curtiu, curta esse vídeo, se inscreva nesse canal. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.